Bom dia, queridos alunos. Iremos dar continuidade aí no nosso capítulo, módulo 2, capítulo 4, com o tema O Campo e a Cidade do Brasil. Nós iremos aí fazer um breve comentário sobre a diferença da zona urbana e zona rural, né? Então, nós sabemos que a zona rural e tanto com a zona urbana, elas necessitam uma da outra, né? Para que elas possam, né, se desenvolver. Então, esse desenvolvimento, tanto da zona urbana como da zona rural, elas são aliadas. E nós sabemos que no período da colonização, né, o agricultor, que naquela época eles eram chamados de camponeses, eles sofreram muito, né, principalmente os escravos e os indígenas, né, trabalharam de forma, né, desvalorizada, essa é a palavra correta para nós falarmos, né, sobre essa questão do campo e a cidade no Brasil. Na modernização do campo brasileiro, nós temos aqui 4 pontos importantes. O primeiro, que em meados do século XX, a agropecuária, ela se desenvolvia no Brasil por meio de tradicionais de produção, né? Então você observa aí que a agricultura, quando eu falo agropecuária, né, nós estamos falando tanto da agricultura como da criação de animais. Então aí no século XX, no nosso país, esse desenvolvimento aí por meio de tradicionais, né, de produção ainda era persistente. Mas a partir de 1970, essa prática da agropecuária, ela foi se modernizando, ela passou a ganhar um espaço no campo brasileiro. De que forma? O agricultor, ele foi se aperfeiçoando ao novo, né? Aos novos recursos aí, que no caso os recursos tecnológicos, máquinas potentes, né, para eles trabalharem. No Brasil, essas técnicas modernas, né, de produção agrícola, elas são empregadas nas grandes propriedades monoculturas, né, de gêneros aí agrícolas que são comercializados para o exterior, né? E aí nós observamos que o nosso país ele é um carro-chefe aí, né, nessa questão de plantio da cana-de-açúcar, soja, o trigo, café e laranja. Então, o Brasil ele é um grande produtor desses gêneros agrícolas aí, né? Então, o Brasil ele não só exporta, mas ele importa, ou seja, ele exporta, faz esse processo de exportação, ele planta, ele colhe e tanto produz para o nosso país como ele vende para outros países. E aí a economia, né, brasileira ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Então, após essa questão da utilização de recursos tecnológicos, o nosso país ele avançou mais o seu desenvolvimento na economia. Tivemos contraste, né, no campo brasileiro, né? Nós temos que falar os pontos positivos e os pontos negativos. No espaço rural do nosso país existem pequenas propriedades, né, com cultivos por mão de obra familiar, que nós temos que falar da agricultura familiar, que nós sabemos que esse tipo de produtividade existe muito no nosso país, né? Vivem nesse espaço rural, são famílias ali que eles plantam, eles colhem para a sua sobrevivência, eles trazem esses produtos deles para venderem nas cidades, e mais de 70% dessa merenda, da merenda escolar, que vem da agricultura familiar. Então, esse conjunto de pessoas aí, né, que fazem parte da agricultura familiar, eles não só produzem para eles, como eu falei anteriormente, mas eles fazem essa produção para eles venderem para as cidades. E aí esse tipo de produto vai servir para a alimentação dos alunos aí na merenda escolar. Eles trabalham com o plantio de hortaliças, eles plantam frutas, né, o abacaxi, a melancia, a abobrinha, o cheiro verde. Então tudo isso são
produtos que eles plantam e vendem para as prefeituras para servirem de alimento. Eu quero só deixar aqui um lembrete, né, que agora nesse processo de pandemia, essa agricultura familiar, ela teve uma parada, né, em algumas cidades, porque as escolas pararam devido à pandemia, mas muitas cidades brasileiras e municípios do nosso estado do Maranhão, eu assisti uma reportagem do Jornal do Maranhão semana passada, Balsas, né, que a merenda escolar das crianças está sendo um kit escolar, e aí eles estão, cada aluno está recebendo seu kit escolar de alimentos, verduras e frutas, né? Então, essa agricultura familiar, eles estão colhendo, eles colheram, plantaram, colheram, estão vendendo, né? Para que não estrague esses produtos. Então, essas famílias também estão sendo, né, beneficiadas nesse período. Existem também as grandes propriedades rurais, que elas são equipadas, né, com maquinários sofisticados e técnicas modernas de produção. Muito bem aí, fazendeiros que têm condições de se equipar, eles têm esse acesso mais rápido. Agora, o pequeno agricultor que não tem condições, o que pode ser feito? Os governos, ou estaduais e federais, eles abriram um financiamento, né, para esse pequeno agricultor, um empréstimo que todos os meses ele tem que ficar pagando, uma parcela, né, que não seja tão alta, um grupo de agricultores, né, todos os meses eles vão produzir, vão ter que pagar todos os meses esse financiamento para eles poderem também fazer parte dessa evolução aí na agricultura, né, no campo. Então, o nosso país, como nós observamos, nessa produção que nós temos, né, da cana-de-açúcar, soja, da laranja, de vários produtos, o agricultor, se ele não se adequar com esse desenvolvimento que o país está ofertando, o pequeno agricultor ele vai ficando para trás. Então ele tem que se adequar com essas novas máquinas também para ele ter um bom desenvolvimento, né, na economia. Aí nós temos a parte do êxodo rural, a modernização aí do campo. Como eu falei aqui, com essa modernização, auxiliou eles, né, nessa questão do êxodo rural, né? E aí os contrastes no campo brasileiro, né, no espaço rural do nosso país, existem, né, pequenas propriedades com esse cultivo, né, por mão de obra familiar, que eu falei aqui rapidamente para vocês. No êxodo rural e a estrutura fundiária, né, no Brasil, né, nós vamos relatar aqui que menos de 1% dessas propriedades agrícolas, elas detêm quase a metade da área rural do país, ou seja, os nossos governantes, se eles cedessem, né, terras para que essa população pudesse trabalhar, para eles terem um pedacinho de terra para a sua sobrevivência, seria bem importante. Aí iria acabar até com esses conflitos, com essas revoltas, né, as pessoas, essas manifestações, né, em busca de melhores condições de vida. E a estrutura fundiária é a forma como as propriedades rurais elas estão, né, se organizando, ou estão aí com essa questão dessa distribuição no território. E o êxodo rural e essa estrutura fundiária do Brasil, nós observamos aqui que no Brasil essa estrutura fundiária ela apresenta grande concentração de terras em propriedades de um pequeno número de pessoas, né? Então são muitas terras e poucas têm acesso, né? E se o governo fizesse uma distribuição também para essas pessoas, né, que querem realmente trabalhar, né, ter sua dignidade, isso é de suma importância, e aí vai
amenizar a situação da vulnerabilidade no nosso país, né? A pobreza, a fome, o desemprego. Há muito tempo, agricultores e estudiosos das questões agrárias reivindicam uma reforma agrária no país, né? Então, para ocasionar essa reforma agrária no país, tem que ter uma concentração, né, fundiária, né? Infelizmente, com essa concentração, com esse desejo de se ter um pedaço de terra, houve-se vários conflitos. E bem na nossa página 375, essa concentração aí desse espaço brasileiro a qual nós estamos retratando aqui, nós observamos que o nosso estado do Maranhão foi o estado onde ocorreu um número bem grande de conflitos, né, sobre essa questão fundiária. Só aqui no Maranhão foram 196, né, conflitos. Então, um número muito alto. Ocorreu em todo o território nacional, mas o nosso estado do Maranhão foi o que sofreu mais com esses conflitos, né? Então, se o governo ele observar essa questão com mais carinho dessas terras brasileiras que podem ser doadas para realmente pessoas, né, que estão precisando para plantar, para colher, seria bem interessante. Então, o campo e a cidade no nosso país, eles têm que ter olhares, né, bem favoráveis para todos, porque eu digo sempre que a zona urbana e a zona rural, elas são diferentes, porque na zona rural, o homem do campo, ele trabalha ele planta, ele vai criar animais, ele vai ter mais saúde, né? E já na nossa zona urbana é a movimentação de veículos, de pessoas, né? Esse desenvolvimento, mas é totalmente diferente a vida, né? Do nosso cotidiano, entre eles dois são diferentes, né? Mas nós observamos que essas duas zonas, elas são muito importantes, né, para o desenvolvimento do nosso país. E nós temos aqui as atividades que vocês irão responder da página 375. Eu quero deixar aqui uma observação que vocês vão passar essas questões para o caderno. A 375, já a 376 e 377 é para serem feitas mesmo no livro, tá? E desde já, um grande abraço a todos, fiquem em casa, se cuidem e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.